Olá, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Abrão da Silva Castilho, sou aluna de doutorado pelo Programa de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins e minha orientadora e coautora desse artigo e deste trabalho é a professora Marina Zeireder Herzog, professora, doutora da Universidade Federal do Tocantins. Bom, o tema do nosso estudo foi Palmas Cidade Verde entre o imaginário e o concreto. Vou apresentar para vocês um pouco de o que é e como é a cidade de Palmas, no Tocantins. A cidade de Palmas, no Tocantins, teve todo um planejamento urbano para a sua concepção. Foi uma das últimas cidades planejadas do Brasil, com certeza a última capital planejada do Brasil, e quando o projeto para a urbanização da cidade de Palmas, para a construção da cidade de Palmas foi feito, ele foi feito sob princípios de sustentabilidade e de todos os projetos e todo o arcabouço arquitetônico e urbanístico das cidades verdes. Então, esse conceito, essa apropriação de conceito, ela vai fixar todo o imaginário urbano sobre a cidade, né? Em especial no projeto de urbanização e gestão urbana para a cidade de Palmas. Para a abordagem desse trabalho, optou-se por um método tipológico, que é um método de origem no desenvolvimento metodológico de Max Weber, que ele pretende classificar e envolver a identificação de categorias ou tipos com base em características comuns. Então, como é feito e desenvolvido esse método weberiano? Primeiro, elabora-se um conceito de tipo ideal, que no artigo principal foi elaborado a partir do tipo ideal de cidade verde ou cidade sustentável, né? Então, passa-se a fazer a apresentação do objeto de comparação, no caso a cidade de Palmas, Tocantins, a partir de uma comparação sistemática entre o objeto e o tipo ideal, e a partir desse momento passa-se a fazer a contextualização sociohistórica da problemática. Eu gostaria de apresentar para vocês como foi elaborado o plano diretor para a cidade, e essa zona circulada em amarela, né? Esse é chamado até hoje de plano diretor. Nós temos a porção norte, um pouco menos desenvolvida que a porção sul. Você tem uma porção norte um pouco menor, devido a algumas delimitações geográficas, e a porção sul um pouco maior, e essa área circulada em rosa, que é considerada uma periferia tanto geográfica quanto social da cidade e que não foi incluída na elaboração do plano diretor. Essa é uma planta baixa, vamos dizer assim, uma representação gráfica de como é distribuída a cidade, de como é organizada a cidade, feita em 2012 pela Prefeitura, em consonância com o governo do estado do Tocantins, para auxiliar no desenvolvimento turístico. Mas esse mapa é importante porque ele nos ajuda a perceber quais áreas da cidade são valorizadas e são consideradas, entre aspas, né, nobres pela gestão urbana da capital do Tocantins. E aí nós temos na porção mais ao sul a maior parte da cidade concentrada, e a norte uma porção menor de cidade, uma porção menor de representação gráfica da cidade de Palmas. É importante lembrar que a porção norte é também considerada, principalmente norte-oeste, que é essa parte que está em vermelho, uma zona, uma região periférica dentro de Palmas, pois é nessa região que foram morar os trabalhadores que participaram da construção de Palmas. E aí há inúmeras quadras que foram invadidas e tiveram uma urbanização tardia. Então, só para localizar, Palmas ela foi fundada em 1989, logo após a criação do estado do Tocantins. A partir da Constituição de 1988, Palmas foi incluída como capital, assim como o estado do Tocantins também foi instituído enquanto estado. Hoje, atualmente, nós temos uma população de mais ou menos 313 mil habitantes, então é uma população relativamente pequena em se tratando de uma capital,
né? A cidade de Palmas, ela é banhada de um lado pelo lago da usina da hidrelétrica de Lajeado, é uma hidrelétrica que fica na cidade de Lajeado, um pouco abaixo de Palmas, e na outra região, vocês estão vendo aí na foto o lago da usina, né, em primeiro plano, com a ponte e o intercurso de travessia. E ao fundo de Palmas, ao fundo da foto, perdão, né, do lado leste de Palmas, nós temos as serras. É a Serra do Carmo e mais abaixo a Serra de Lajeado. Então, perceba que a cidade de Palmas ela está condensada entre esses dois limitadores geográficos. São muito importantes para determinar aspectos tanto sociais quanto urbanísticos para a cidade. Nós temos aqui um clima de savana, apesar de estarmos em uma região de centro-oeste, limítrofe entre centro-oeste e norte do Brasil, né, geograficamente ao norte do país. Temos uma região, um clima bastante úmido e quente. Hoje, Palmas é considerada uma das capitais mais quentes do Brasil, é aquela certamente que atinge uma das maiores médias de temperatura no nosso país. O seu plano diretor, ele foi concebido, né, foi planejado urbanisticamente para ter muitas áreas verdes, para ser uma cidade sustentável, para ser considerada mesmo uma cidade verde. Nós vamos então acompanhar o que significa ser uma cidade sustentável, o que significa ser uma cidade verde. Toda essa concepção de ter cidades que fossem ecologicamente corretas e estivessem pautadas em um planejamento urbano sustentável veio de problemas socioculturais, mas principalmente ecológicos, detectados a partir de 1972, né, da Conferência de Estocolmo, a partir do momento em que a ONU emitiu o relatório de Estocolmo, e reafirmados com o relatório chamado Relatório de Brundtland, de 1980. Passou-se então a pensar as cidades de forma que elas não impactassem tanto ao meio ambiente, que a cidade se tornasse um sistema integrado com a natureza e não um ambiente artificial, separado da natureza. O que é importante destacar que Palmas, por ser um ambiente que já foi planejado para ser integrado, ou pelo menos pretendia-se integrar no momento do planejamento, né? Nós já temos alguns sinais de alerta, e principalmente o Lago da Usina, que é um empreendimento econômico, né? Ele vai procurar fazer uma integração da cidade, mas também é um limitador dela. A ideia e a concepção de cidade sustentável está muito relacionada também à noção de qualidade de vida dos cidadãos, de participação desses cidadãos nas decisões dos gestores públicos, para atender também uma necessidade da população. E nós temos aqui uma população de migrantes. Então, há essa preocupação nas cidades sustentáveis, na formulação desse tipo ideal, de que as cidades elas também sejam, possibilitem uma vida futura para os seus habitantes e para os habitantes do futuro saudável. Bom, é importante também, para integrar essa concepção de cidade sustentável, que essas cidades sustentáveis conservem e restaurem as áreas verdes e utilizem os recursos naturais da forma mais equilibrada possível, incluindo nesses recursos o ar, a água, o solo, a realização de transporte verde, promovendo meios de deslocamento que sejam limpos de qualquer tipo de poluição. Não só, então, às vezes nós guardamos essa ideia de cidade sustentável, né, de cidades que fazem um tratamento adequado de lixo, um tratamento adequado de resíduos sólidos, um tratamento de ambiente, ou um trato ambiental após a população
impactar sobre o tecido urbano, mas a concepção de cidade sustentável ela tem que anteceder a esses impactos, tá? E promover uma ocupação do solo sustentável. Então, um planejamento sustentável já prevê áreas verdes, prevê áreas de absorção, de armazenamento de carbono, de redução de ilhas de calor. Já é um planejamento para uma cidade sem impacto antes mesmo de se pensar a ocupação do território pelas pessoas. E o planejamento urbano de Palmas, ele vai acabar destoando um pouco nesse sentido. Por quê? O processo de urbanização do estado do Tocantins, ele foi considerado um exemplo de planejamento sustentável para a América Latina, porque o projeto de Palmas foi um projeto, no primeiro momento, que buscou priorizar a qualidade de vida das pessoas, de preservar recursos ambientais, principalmente com a inserção de vários parques, bosques e áreas verdes na cidade. Quando o projeto se materializa, há um processo de urbanização que vai, aos poucos, transformando o território de Palmas, a área urbana de Palmas, em mercadoria. E aí você vai acompanhar, né, diversas áreas próximas a parques, a bosques, sendo mais valorizadas. Então, há uma articulação para a transformação de todo o sistema de preservação, de áreas verdes, em parte de valorização das commodities para os territórios e terrenos urbanos em Palmas. Bom, então o que nós temos aqui são duas visões que contrastam, porque antes de cumprir os planos de urbanização propostos, foram necessárias lapidações, revisões que foi feito por parte dos gestores públicos à época, né? Principalmente das áreas que antes estavam previstas para a moradia social, que era a moradia dos trabalhadores que eu citei aqui, que acabaram sendo depois se transformando em áreas de invasão. Então, o projeto urbano, moderno, ele acaba vivendo esse debate entre qualidade de vida e sustentabilidade, de um lado, e comoditização da terra, por outro. E esse problema, ele ocupa diversas, e é um problema presente em diversas capitais, né? Então, o que a gente vai ter na prática é a não implementação dos projetos ambientais, de vários deles, né? Alguns foram sim implementados, né? Mas de vários deles não foram implementados para a população local. E aí nós vamos ter regiões periféricas com baixa qualidade de vida e acentuada desigualdade social na nossa cidade. Aquela área em rosa, se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver no mapa da cidade. A cidade, então, ela foi construída sobre essa égide da sustentabilidade e ela vai acabar colaborando para a manutenção de um sustentáculo identitário, imaginário, imagético e de memória da cidade, como se a cidade realmente fosse uma cidade verde, com qualidade de vida, com um ambiente urbano sustentável, né? Áreas verdes, parques, bosques, principalmente na região do plano diretor e principalmente na região do plano diretor sul, acabam sendo artifícios utilizados por campanhas publicitárias para criar esse imaginário e para reforçar esse imaginário de cidade sustentável. O que, na verdade, vai ser um projeto de qualidade de vida que vai se transformar em plataforma de marketing para o setor imobiliário. Há um poder simbólico nesse discurso que vai acabar legitimando algumas relações de subordinação e de dominação, principalmente com as classes entre as classes sociais mais abastadas da cidade e aquelas classes sociais que vão ser periferizadas no tecido urbano. Então, o que nós temos é um projeto urbanístico muito ligado à forma de sustentabilidade, mas que acaba sendo introduzido na identidade cultural do palmense, né? Mas você tem um processo também de ocupação de terras, de exploração de recursos naturais da região, que vai negligenciar os direitos e a cultura das populações tradicionais que ocupavam o plano diretor de Palmas, e principalmente a região do Lago de Lajeado, que é uma discussão também realizada por outros autores. Bom,
O projeto urbanístico de Palmas, então, ele vai contrastar com centros urbanos poluídos e superpovoados, onde há muito trânsito, onde há poluição visual, poluição do ar. E esse contraste, né, mesmo que seja só um contraste visual, aliado ao fato de ser uma cidade menos densa populacionalmente, vai fazer com que o imaginário sobre cidade sustentável vá se reforçando junto aos migrantes, as pessoas que chegam em Palmas vindas de uma realidade urbana caótica e sem qualquer tipo de contato com a natureza, com o meio ambiente, uma vez que, como foi visto naquela imagem e também no mapa, né, o lago ele está presente ao longo de toda a fronteira oeste da cidade. E a serra está presente também, visualmente, principalmente na fronteira leste. Então, você tem essa ideia, esse imaginário reforçado de contato com o meio ambiente. Bom, então, o que vai se fazer presente, né, é um sonho de se estabelecer ambientes mais justos, equilibrados e saudáveis ecologicamente, mas em consonância com um meio ambiente, que vai acabar se mostrando bastante utópico e romantizado, né, e cooptado principalmente pelo modelo econômico, e se fazer, então, na realidade que nós temos hoje para a cidade de Palmas. Aqui estão as minhas referências, as referências utilizadas nesses slides. Eu gostaria de agradecer a todos pela paciência, por terem visto esse vídeo. Peço que deixem nos comentários aí, então, os comentários de vocês, e eu faço questão de responder a todos. Muito obrigada.